A paz do Senhor! Mais um dia, até aqui o Senhor nos abençoou e estamos aqui para juntos estudarmos da palavra de Deus. E é importante que você esteja aí, pegue sua Bíblia, corra e sente aqui pertinho para ouvir e estudarmos da palavra de Deus. E vamos iniciar nosso estudo fazendo um enxugamento, né? Nós vamos enxugar o que a gente aprendeu a semana passada para depois darmos início ao capítulo 2 e entender o que é que Deus tem para cada um de nós nesta manhã. A semana passada estudamos sobre o capítulo 1 e ali nós vimos que Nabucodonosor, ele foi um instrumento de Deus para poder se cumprir as promessas que já haviam sido ditas nos evangelhos de Isaías, de Jeremias, pelos profetas, sobre a grande destruição de Judá e Jerusalém. E, além disso, nós observamos que nesta época, algumas pessoas, jovens, crianças, idosos, foram deportados para a Babilônia. Aqueles que eram sábios, inteligentes, eles foram morar no palácio, viver com o rei. Ao chegar naquele lugar, eles seriam submetidos à perda da sua própria identidade, assim como foi com Daniel e seus amigos. Porém, Daniel intentou no seu coração, assentou, firmou, cravou no seu coração, não se contaminar com os manjares do rei. E os frutos gerados por este comportamento, por essa atitude e decisão de Daniel, foram frutos de fidelidade e obediência. E hoje, no capítulo 2, vamos ver o que é que esses frutos de fidelidade e de obediência podem gerar em nossas vidas. E eu separei aqui 3 pontos muito importantes que são gerados a partir da nossa obediência e fidelidade. O primeiro deles é a santificação. A santificação, ela não vai acontecer de um dia para o outro. E essa santificação, ela vai ser gerada dia a dia através das nossas atitudes e renúncias. Assim aconteceu com Daniel. Vai gerar também frutos de intimidade. A intimidade com Deus, ela é muito importante, porque não vamos ser mais chamados gentios, mas filhos, amigos de Deus. Então, através da oração, através da leitura da palavra, nós vamos ser abençoados com a graça e a misericórdia do Senhor. E assim aconteceu com Daniel no capítulo 1. Você acha que foi eunuco que servia ao rei, se constrangeu em ouvir a Daniel? Ou foi Deus que já vinha preparando aquele coração, derramando graça e misericórdia? Eunuco ouvisse a petição de Daniel. Outro fruto, né, da obediência e a fidelidade é que nós seremos instrumentos de respostas. Assim como Nabucodonosor foi instrumento de resposta, né, das profecias que já vinham se cumprindo para aquele povo, assim seremos nós. Seremos respostas para nós mesmos e seremos respostas para outros, para outras pessoas, a partir do momento que nós temos dependência do Deus Todo-Poderoso. Eu gostaria de trazer para vocês aqui hoje a parábola do servo vigilante, que está lá em Lucas 12, de 42 a 48. Quando o Senhor é o Senhor que fala, né, que feliz será ele encontrar o administrador. Que administrador fiel ele encontrará no tempo oportuno? Que servo é esse? Que administrador fiel é que o Senhor vai encontrar? Então foi justamente isso que aconteceu com Daniel. Ele foi um servo e administrador fiel.
porque no tempo oportuno Deus ia o alimentar com a palavra e com as bênçãos e livramentos do Senhor. Então é muito importante, além da fidelidade, da obediência, da intimidade com Deus, sermos vigilantes. Lá em Efésios 6, diz o seguinte, que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes e atentos às astutas e ciladas do diabo, para que no dia mau nós possamos estar firmes. E assim se portou Daniel, firme diante o dia mau. Nós vamos perceber qual foi o enfrentamento, qual foi o dia mau enfrentado por Daniel no capítulo 2. A grande consequência, que foi gerada como dia mau, foi justamente o momento em que o rei, ele teve um sonho, e esse sonho perturbou o rei. O rei ficou inquieto com esse sonho, ele queria saber o que aquele sonho queria dizer. E aí ele convocou todos os magos, astrólogos, sábios daquela Babilônia, mas nenhum deles conseguiu revelar o sonho. Então, o rei, ele levantou um decreto. E esse decreto foi justamente devido à inquietação do rei. Ele se irou muito. Como é que pode? Eu tenho no meu palácio pessoas instruídas, sábias. Como é que não sabe decifrar esse sonho? E justamente neste momento, ele se ira muito, se enfurece, porque a necessidade dele de descobrir o que estava por trás daqueles pensamentos que vieram a ele, na sua cama, de noite, através de um sonho, não foram revelados. Então ele levanta o seguinte decreto: ele mataria todos os sábios. E como sábios que somos, inteligentes que somos, sabemos que decretos precisam ser cumpridos, não é isso? Mas naquele momento, os sábios, os astrólogos ficaram todos atemorizados. Mesmo Daniel e os sábios, todo aquele povo passando por aquela dificuldade, por aquele momento, Deus estava vendo, Ele estava no controle de tudo. Então o Arioque, que era o guarda, o capitão da guarda, ele vai imediatamente atrás de Daniel para ser morto, não só Daniel, mas como seus amigos, porque eles também eram reconhecidos como sábios. E aí, neste momento, quando Arioque procura Daniel para falar sobre o decreto que foi estabelecido pelo rei, o mais, eu digo que magnífico foi o comportamento de Daniel diante do dia mau. Ele estava revestido com sabedoria, obediência, fidelidade, compromisso com Deus que tudo pode fazer. E neste momento ele se coloca diante daquele guarda, aquele capitão, com resiliência. A resiliência é uma habilidade de lidar com as mudanças. Daniel já agia com resiliência desde quando foi deportado. Já se imaginou ir para um lugar que você não conhece, para um lugar onde você perdeu totalmente sua identidade? Nomes foram trocados por outros nomes para que exaltasse os deuses da Babilônia. Já se imaginou? Sair da sua terra, da sua cultura, para viver uma cultura que você não conhecia e não se contaminar? O mais lindo de tudo é que ele não se contaminou com tudo isso, com os manjares, com a grandeza daquele palácio, com a mordomia que ele tinha naquele lugar. Ele não se contaminou, ele já estava se preparando para o que estava por vir.
Então, neste momento, ele agiu com resiliência e, acima de tudo, sensatez. Ele foi sábio. Ele se colocou muito tranquilo. Então, neste momento, ele se põe a escutar, a ouvir aquele capitão. E ao ouvir aquele capitão anunciando o decreto, ele, naquele momento, foi direto ao rei. Ele se colocou na presença do rei. E ao se colocar na presença do rei, Daniel agiu com humildade. Porque ele sabia que ele também não poderia revelar aquele sonho. A palavra de Deus diz que os adivinhos não herdarão o reino dos céus. E Daniel não era adivinho. Daniel é fruto da obediência, misericórdia e graça de Deus. Só Deus poderia revelar aquele sonho. Então ele pede ao rei um tempo. Esse tempo é conhecido, o tempo de Deus, é conhecido como o tempo Kairos. É o tempo oportuno. Então Daniel se colocou no tempo oportuno de Deus. Assim tem que ser comigo e com você. Ficamos aflitos mediante a tantos problemas, a tantas aflições. Tem hora que a gente é tentado mesmo, como Jesus foi tentado. Lá em Lucas 4, a tentação de Jesus, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E ele foi tentado 40 dias, mas ele venceu, porque ele era o próprio Deus. E o Espírito Santo de Deus estava ali com ele a todo momento, assim comigo e com você nos dias de hoje. O Senhor morreu com morte de cruz, mas mandou o seu Espírito para estar conosco todos os dias e nos ensinar todas as coisas. Receba aí o Espírito Santo de Deus em sua vida, através da palavra, da oração, da intimidade, da santificação. Ele estará morando em você, porque você é casa de Deus. E se essa casa está adornada, está limpa, está edificada, Ele estará com você a todo instante. E assim foi com Daniel. Ele se posicionou diante de Deus, do rei, pediu esse tempo que era necessário ao rei. E neste momento ele se posiciona como um servo. Ele se posicionou em oração e dependência do Senhor em busca de resposta. Só Deus poderia revelar aquele sonho. Só Deus. E assim é na nossa vida. Quantas vezes ficamos inquietos sem saber o que fazer? De onde veio, Senhor? De onde vem isso? O que quer dizer isso? Tomamos iniciativas que não são as mais coerentes e prudentes. Mas Daniel, ele foi prudente, sensato. Ele se colocou diante de Deus a orar e pedir a revelação daquele segredo. E aí ele vai diretamente a Arioque e diz que ele já tem a revelação do sonho. E ao se colocar diante do rei, ele revela todo o sonho para o rei. Gente, isso é lindo. Isso é muito, é maravilhoso, é grande, é soberano. E neste momento, o mais maravilhoso, edificante, foi que no momento que ele se colocou diante do rei, ele se colocou com humildade. Ele disse: Senhor rei, eu vou lhe revelar esse sonho, não é porque eu sou melhor de que todos os sábios da Babilônia, mas é porque o Senhor precisava dessa interpretação. E assim o Senhor me concedeu esta graça de hoje saber o sonho
de revelar o sonho, de interpretar o sonho para o rei. Olha que lindo. Ele se colocou com humildade. Ele não precisou passar por cima dos babilônios, passar por cima dos astrólogos, dos adivinhos daquela época. Não. Ele disse para aquele rei que não era ele, não era por causa dele, mas é assim era a vontade, aprove ao Senhor revelar. Quando ele entrega ao rei aquele segredo que foi lhe revelado através de sonho, ele se coloca a agradecer. Está lá também em Daniel 2, logo no finalzinho do capítulo, quando ele diz assim: Senhor, tu muda os tempos, tu mudas as horas, Senhor, tu remove reis, estabelece reis, contudo, contigo está a sabedoria para todo sempre. O Senhor é o Senhor que revela o profundo, o escondido. O Senhor sabe quem está em trevas, porque contigo mora a luz. Ele engrandeceu o nome do Senhor. E ali, ao final de tudo, ele é honrado. Honrado devido à obediência, devido à misericórdia e graça do Senhor. O Senhor, quando chegou com resposta, viu que o céu estava confiante, estava realmente firmado na rocha. E aí o Senhor lhe deu o alimento necessário no momento oportuno. Assim tem que ser comigo e com você. É difícil, muitas vezes mas só venceremos pela misericórdia e graça e o Espírito Santo morando em nós, vivendo em nós. Só assim conseguiremos ser honrados. Se cumpre a palavra que diz que todo joelho se dobrará diante de Deus. Assim foi como com Nabucodonosor. Ele reconheceu que Deus era o Deus que revelava segredos. O Deus de Daniel é o Deus que revela segredos. Antes de Daniel ser honrado, Deus foi honrado. Porque a glória pertence a Ele, é dele e para Ele são todas as coisas. E este capítulo termina nos mostrando que nada é de nós, mas tudo é dele, do grande eu sou. E é isso que Ele espera de nós, reconhecimento, o estudo da palavra. Nós só saberemos as bênçãos, os propósitos do Senhor, meditando na palavra dia e noite. O Espírito Santo nos revestirá de conhecimento e graça do Senhor, porque as vidas aí fora, elas clamam, suplicam por ajuda e socorro, e há socorro só no Senhor Jesus. Ele é o nosso alimento vivo, o caminho, a verdade e a vida, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Ouça isso, servo, ouça isso, administrador fiel. Nós precisamos se levantar nesta terra, mas se levantar com sensatez, prudência, sabedoria. É isso que Deus quer de nós neste presente século. E aqui eu termino esta palavra dizendo a você que a semana que vem estaremos estudando o capítulo 3 de Daniel. E eu tenho certeza que muito o Senhor fará em nossas vidas. Deus abençoe, dê uma semana de paz, de graça, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, glória a Deus.